Muito bem, pessoal. Hoje, então, vamos dar sequência na matéria com os principais cuidados que a gente tem que ter na hora do parto e depois os cuidados com o leitão. Então, alguns cuidados que se devem ter no pré-parto e no pós-parto. Sabe-se, né, a gente já viu nas aulas passadas que se deve fazer a transferência para a maternidade com no mínimo de 7 dias. Porque esse ambiente vai ter que estar preparado com uma temperatura adequada para a fêmea e depois já preparar o ambiente adequado para o leitão. Tem que ter feito um vazio sanitário de no mínimo 7 dias antes desse animal entrar na maternidade com toda a questão de higienização. É bom esse tempo para a porca se habituar ao novo ambiente onde ela está, né? Que ela estava então ou numa baia individual ou numa baia com outras porcas e agora ela está então numa baia com um ambiente diferente. Muito bem, chega o parto. Temos que cuidar a duração de parto, o intervalo entre leitão, o intervalo entre nascimento desses leitões. Se não tiver ocorrendo de uma forma adequada, se há um espaçamento muito grande entre o nascimento de um leitão e outro, existem alguns procedimentos que a gente pode realizar para auxiliar esse parto. E depois do nascimento desse leitão, existem alguns tópicos que temos que ter cuidado. Enxugar o leitão, se esse animal não está bem, tentar reanimar, fazer a orientação na primeira mamada, corte e desinfecção do cordão umbilical, fornecer calor, porque a temperatura de conforto térmico do leitão é maior comparado à porca. Corte dos dentes, cauda, marcação, identificação, pesagem desses leitões, uniformização e de redistribuição desses leitões. Depois também tem a aplicação de ferro, fornecimento de ração e água de qualidade e castração. Por último, depois de todo esse, a gente vai tratar do desmame, né? Que é 21, 28, 35 dias. Então, quais são as principais práticas, né, de manejo com os leitões? Temos que lembrar que temos que ter uma ficha, então, de controle para anotar número de leitões nascidos, número de leitões mumificados, natimortos, né, para a gente saber como que está a produção dessa porca e se também não está ocorrendo alguma doença, algum problema durante essa gestação que está formando ou impossibilitando o desenvolvimento adequado desses leitões durante a gestação, ocorrendo então o nascimento desses leitões mumificados ou natimorto. Então, ocorre a expulsão do leitão. Quais são os procedimentos agora? Nasceu o primeiro leitão. O que a gente deve fazer? Nasceu o primeiro leitão. Tá, você vai fazer depois os cuidados, mas a gente tem que preencher a ficha. Há um espaçamento muito grande entre esse nascimento desse leitão e o próximo. Essa porca está com contração? Se sim, se essa porca então está com contração, a gente pode fazer uma massagem, fazer esse animal se levantar, deitar de novo, virar de lado, repetir essa massagem para ver se isso facilita na expulsão do leitão. Se mesmo assim ela não está expulsando, você pode realizar então o toque. Então, lavar bem as mãos, né? Usar luva, óleo lubrificante e introduzir e retirar lentamente a mão. Então, a gente vai fazer o toque, né? Muito bem. Com o toque, a gente vai perceber se tem algum animal que está trancando a passagem. Pode ter algum animal gordo não, né? Que ocorreu alguma coisa que ele não... Até um animal natimorto, né? Que não está adequado, né? Que ele está com algum problema ali.
Bem, ok, realizou o toque. Não há nenhum animal trancando a passagem dos outros. A gente pode fazer aplicação de ocitocina para ver se aumenta, então, essas contrações. Então, se diminuiu a contração e não tem nenhum animal trancando a passagem dos outros, daí sim a gente vai entrar com a aplicação da ocitocina, que ela vai, então, estimular a contração para ver se ocorre o nascimento desses animais de forma normal, né? Então, os leitões nasceram, né? Quais são os procedimentos? Retirar restos de membranas. Primeiro, você vai limpar a cabeça, removendo líquidos da cavidade bucal e das narinas. Segundo, é limpar o resto do corpo, massageando o dorso da região pulmonar, para ativar a circulação e os movimentos circulatórios desse leitão. Então, aqui a gente tem algumas fotos, né? Na foto 1, o nascimento. Na foto 2, o início da secagem. A foto 3, esse animal, então, tá com as patas posteriores para cima e o funcionário está retirando, então, limpando esse leitão. Aqui, na primeira foto, do lado esquerdo superior, está limpando, então, as narinas, retirando todo o excesso de líquido. E na última foto aqui embaixo, na foto, então, da direita inferior, também ele está utilizando pó secante, que auxilia, então, a deixar esse animal, tirar a umidade desse animal. Se, por problemas, naquele parto que a gente estava falando anteriormente, que houve um espaçamento muito grande entre o nascimento de um leitão e outro, pode ocorrer que o leitão nasça debilitado, não consiga respirar direito, então a gente pode fazer a reanimação dos leitões. Então, pode ocorrer em partos demorados ou pode ocorrer o rompimento do cordão umbilical antes do nascimento desse leitão. Então, esse animal vai aparecer com baixo batimento cardíaco, paralisia respiratória. E como que a gente vai tentar reanimar esse animal? Então, vai erguer pelos membros posteriores, limpar os líquidos, né? Fazer movimentos intermitentes para forçar a saída desse líquido. Comprimir o tórax desse animal para ver se ativa a circulação e colocar ele no ambiente quente. Então, aqui na foto da esquerda é o funcionário realizando uma massagem, né, para ver se esse animal volta a respirar. E nessa outra foto, a gente não, claro, ele não está em contato com o leitão, né, só para tentar então desobstruir as vias aéreas desse animal. Então, nasceu o leitão, a gente secou ele tá bem, a gente vai fazer então o corte e a desinfecção desse umbigo. Então, o corte ocorre por tração, quando o leitão então vai mamar. Realizado logo após o nascimento. Ele tem uma grande importância porque, imagine, o cordão umbilical, ele vai ser uma porta de entrada para as infecções, é um canal aberto. Deve-se amarrar esse cordão e cortar de 3 a 5 centímetros. Depois de amarrado e cortado, você vai embeber, então, em solução de iodo glicerinado ou álcool. Então, aqui nessas figuras, a gente encontra os procedimentos, né, para corte e desinfecção. Aqui tem, nessa parte aqui, um imobilizador de leitão, que vai facilitar, né, o manejo do funcionário. Aqui, na foto do meio, ele está atando e na última foto aqui da direita, ele está realizando o corte. E depois do corte, então, a gente vai fazer a desinfecção com iodo. Controle da temperatura. Muito bem, a gente sabe que a temperatura de conforto térmico da mãe e do leitão é diferente. Aqui, a temperatura de conforto térmico da fêmea está variando entre 16 e 24 graus.
E a temperatura de conforto térmico do leitão está variando de 32 a 34 graus. Então, no ambiente, tu vai ter que propor ambientes diferentes para cada categoria. Por quê? Porque logo quando o leitão nasce, ele começa a perder muito a temperatura corporal. E a principal queda se dá nos primeiros 20 minutos de vida. E quais são as consequências da queda desse calor? Vai aumentar a taxa metabólica do leitão, então ele vai diminuir o crescimento. Pode ocorrer a morte nas primeiras horas de vida, pelo estresse, pelo frio, né? Ele pode entrar em coma hipotérmico. E também ele vai ficar mais suscetível a doenças, né? Pelo estresse, diminuição da imunidade, né? Por todo esse estresse que ele vai estar passando nas primeiras horas de vida. Então, por isso que se utiliza o escamoteador, né? Que ele é o quê? É um microambiente adequado, ele distribui calor de forma uniforme, deixa os leitões aquecidos, não há passagem de corrente de ar, evita o esmagamento dos leitões, porque se eles ficarem sempre em contato com a porca não vai ficar sempre parado do mesmo lado, né? Ela levanta, deita, e os leitões também não vão ficar imóveis, eles não sabem que eles têm que respeitar aquela barra de contenção. Eles vão entrar, vão andar também no local da fêmea, e pode ser que no momento desses ela deite e acabe amassando algum leitão. Então, se tiver o escamoteador, eles mamaram, sentem frio, vão se abrigar no escamoteador. Então, diminui um pouco o índice de perda dos leitões. Então, aqui tem uma foto dos animais no escamoteador. Essa foto aqui da esquerda até tem maravilha, deixa o ambiente mais confortável e aquecido para os leitões. São leitões menores. E a foto da direita, então, é com os leitões um pouco maiores, né? Bem, como se dá? Por que é importante fazer essa orientação na primeira mamada? Por que é importante o animal receber colostro? Nós recebemos colostro, todos os mamíferos recebem colostro. Então, por que é importante para suínos, né? Por que os suínos têm que receber, então, esse colostro? Bem, o leitão nasce sem proteção. Os anticorpos e as imunoglobulinas, né, que são produzidos pela porca, elas não passam via placenta. Então, o leitão só recebe os anticorpos da mãe por meio do colostro. E é importante que ele receba esse colostro nas primeiras horas de vida, porque lá no intestino vai ter as células que, para absorver esses anticorpos, vão estar mais ativos nas primeiras horas. Ao longo da vida, ao longo do passar das horas, essas células que recebem os anticorpos, que absorvem esses anticorpos, elas vão diminuindo sua eficiência de absorção. Então, não adianta a gente esperar um dia, 2 dias para tu conseguir colostro, ou para tu ver. Claro que se passar todo esse tempo, o leitão já vai tá morto, né? Mas para ele ter uma eficiência, então, e aproveitamento dessas imunoglobulinas, né, desses anticorpos, ele vai ter que ingerir, então, esse colostro o mais rápido possível. O bom seria que até 12 horas ele já tivesse ingerido uma quantidade boa de colostro. E quais são os fatores que vão auxiliar esse recém-nascido a localizar os tetos? A mãe, então, expressa um chamado, e também ele apresenta alguns pelos sensoriais no focinho que ajudam ele a se direcionar. Então, aqui só uma foto dos animais, dos leitões, né, mamando. A glândula mamária, então, ela é composta por 2 linhas paralelas, que ficam localizadas, então, na região peitoral e inguinal, e está disposta em 3 grupos. 3 pares, então, de glândulas mamárias peitorais, que geralmente é aonde se produz os leitões mais pesados.
uma produção de leite mais abundante, um leite mais açucarado. Nos 3 pares abdominais e 3 pares inguinais. Os 3 pares inguinais a gente pode até observar quando vai ver uma porca com leitão, os leitões que vão estar mamando nos pares inguinais, eles vão ter um desenvolvimento um pouco menor comparado com os outros leitões. E geralmente os leitões escolhem, né, uma teta e eles mantêm ela até o final. De preferência, a gente pode tentar colocar os leitões mais fracos, fazer um rodízio, retirar os leitões, mas isso antes que eles marquem a teta, né? Tentar tirar esses leitões que até nasceram com maior peso comparado aos outros dentro da leitegada, colocar os de menor peso, então, para mamarem nos pares peitorais e fazer essa troca, para tentar uniformizar, então, o desenvolvimento dessa leitegada. Então, aqui só mais uma foto de uma porca, então, com os leitões. Bem, ok, esses leitões nasceram, né? E por alguma razão, tem muito leitão, a fêmea não tem tantos tetos viáveis, né? A gente pode fazer o quê? É fazer uma ordenha dessa fêmea, retirar o colostro e aplicar via sonda para esse leitão. Então, a gente pode tentar fazer algumas alternativas, né, para que esses animais, então, recebam o colostro no tempo adequado, ou no tempo que ele vai conseguir fazer uma maior absorção, né, dessas imunoglobulinas, desses anticorpos. Claro que isso demanda mão de obra, né? Então, isso é feito quando você tem mão de obra disponível, né? Pode ser, então, que ocorra que uma porca morra ou que não, e depois da morte não conseguimos enxertar esses leitões, ou a porca está produzindo pouco leite, pode-se fazer o aleitamento artificial. Mas, mais uma vez, tem que lembrar que tem uma alta mão de obra, porque um leitão pode mamar de 20 a 22 vezes por dia e ele ingere de 20 a 60 gramas por vez de leite. Então, existem várias fórmulas no mercado, né, que a gente pode comprar para suprir, então, essa demanda de leite, mas também existem algumas fórmulas caseiras, né, que podem ser uma alternativa. Bem, aqui aparece uma fórmula, né, que pode se realizar, então, utilizando 1 litro de leite de vaca, 500 ml de nata, uma clara de ovo, suco de limão e 15 miligramas de tetraciclina. Isso, então, seria uma alternativa de um leite artificial, para fazer um aleitamento artificial. Bem, depois pode ser realizado, esses animais já foi feita a cura do umbigo, já estão no ambiente de conforto térmico, eles já mamaram colostro e pode-se realizar o corte dos dentes. Essa prática não é mais muito bem vista, né, quando se fala em bem-estar animal, mas ainda há alguns produtores que realizam. Por quê? Porque eles falam, então, que esses dentes podem lesionar o aparelho mamário, que pode ocorrer briga entre os leitões e eles se ferirem. O corte, então, pode ser realizado com alicate ou com um desgaste de esmeril, mas tem que se ter muito cuidado para não se fazer nenhuma lesão na gengiva no momento desse corte. Aqui, então, a gente tem uma foto do funcionário realizando o corte ou desbaste desse dente utilizando esmeril, e aqui um funcionário realizando o corte com alicate. Também pode-se realizar, após o corte dos dentes, o corte da cauda. Bem, também já não é uma prática, né, muito bem vista, né, quando comparado com
todos os cuidados, né, com o bem-estar animal dos animais, mas os suínos, né, são animais extremamente curiosos. E quando você tem uma grande população, quando os animais vão para a creche, que junta várias leitegadas, ou para crescimento e terminação, imagine, né, eles ficarem olhando o rabinho, se ocorrer qualquer lesão, né, se eles verem cor de sangue, eles vão lá fuçar. Então, isso pode aumentar, pode trazer alguns danos, né, na tua produção. Então, também tem alguns produtores que realizam a atividade, né, o manejo de corte de cauda. Então, aqui só algumas fotos, realizando o corte da cauda, também fazendo a esterilização, né, desinfecção. Aqui um corte de cauda com... esqueci agora. É que tu vai fazer o corte e cauterizar ao mesmo tempo, né? Eu esqueci o nome do aparelho. Bem, 3 dias geralmente se aplica ferro. Isso por quê? Porque se a gente não fizer esse controle, de 9 a 60% dos leitões morrem quando não recebem a aplicação de ferro, ou que só vão receber ferro a partir via leite. O recém-nascido ele possui mais ou menos 50 mg de ferro disponível, né, no organismo. Ele necessita em média de 5 a 10 mg por dia para fazer seu desenvolvimento, né? O leite materno ele só dá um aporte de 10 a 20% de todo esse requerimento. E então uma das técnicas, né, um dos manejos é que se aplique de 100 a 200 miligramas, né, de ferro por leitão no 3º dia de vida, que até o 3º dia de vida, com a quantidade de ferro disponível que ele tem, mais a porcentagem oriunda do leite, ele consegue se manter bem. A partir de 3 dias, ele já vai decair o seu desenvolvimento. E quais são, o que vai trazer o que vai acontecer se o leitão não tiver a quantidade suficiente de ferro? Então, ocorre um desenvolvimento comprometido desse leitão. Leitão tornam-se anêmicos, né? Mucosa pálida. Eles começam a apresentar falta de mais fracos devido à falta de oxigênio, pelos eriçados, crescimento muito lento, predisposição às infecções secundárias. Quais são os principais sintomas, então, da anemia? Diarreia branca, descoloração das mucosas, olhos e orelhas, respiração forçada, né, pela essa dificuldade de respirar, pelos arrepiados. Depois da aplicação do ferro, a gente pode pensar, então, na identificação. Vamos identificar esses leitões, né? Como identificar? Quais são os procedimentos? Aqui, então, a gente pode utilizar a marcação, se eu não me engano, não, é a marcação australiana. Então, que tu faz piques, né? Pequenos recortes na orelha, onde a gente vai conseguir fazer o somatório e a identificação desses animais por número. Também podem ser utilizadas 2 outras técnicas, que é a utilização do brinco e também a tatuagem. Quais são os problemas, né? A tatuagem, muitas vezes, o animal é curioso, vai lá, fuça, suja, né? Como que tu vai conseguir identificar de longe esse número? Tu vai ter que pegar o animal e limpar a orelha para conseguir ver o número. E o brinco, mais uma vez. Brinco, suíno, animal curioso. Vocês acham que ele vendo esse brinco aqui amarelo, ele não vai querer ir lá fuçar ver o que é? E daí que pode puxar, rasgar, problemas, né? Então, seria a melhor alternativa a moça. Deve-se fazer também a pesagem desses leitões. Para que pesar os leitões? A gente quer o quê? A gente quer a máxima produtividade, a gente vai ter que ter uma leitegada uniforme.
Por quê? Muitas vezes, em granjas de alta produção, muitas vezes eles acabam eliminando algum leitão com baixo desenvolvimento, né? Aqui nessa tabela a gente pode observar que leitões nascidos com menos de 1 kg, eles têm uma taxa de sobrevivência de 40%. E leitões nascidos com mais de 1,5 kg, ele tem uma taxa de sobrevivência de 90%. Claro que a gente pode tentar usar técnicas, né, para fazer esse leitão permaneça, ganhe peso mais rápido, né? Então, o que se pode fazer? Pode-se acompanhar a mamada, fazer a aplicação de glicose, coisas para deixar esse animal mais forte, que ele consiga sobreviver. Também pode ser usada a técnica de transferência de leitões. Quando isso ocorre? Pode acontecer quando a porca morre, ou quando tem uma leitegada muito grande, ou quando, então, essa porca tem tetos que não são viáveis, né? Então, se recomenda que essa transferência ocorra nos primeiros 3 dias pós-parto. E não se sabe nunca, né, se a porca vai aceitar ou não. Então, o que a gente pode fazer para tentar minimizar, né, essa troca, o que ela não perceba que tem leitão que não é dela ali? Se existir placenta, né, da porca que vai receber esse leitão, você pode passar essa placenta no leitão antes dele ser transferido, ou você pode colocar os leitões da porca que vai receber, mais os leitões que você vai inserir na leitegada, dentro do escamoteador, passar alguma solução, um cheiro forte, que a gente aconselha então o uso da criolina, então para disfarçar um pouco esse cheiro. Quando os leitões saírem, todos vão estar com aquele cheiro de criolina. Muitas vezes, ainda assim, a porca então acaba rejeitando os leitões enxertados. Então, por que se faz a uniformização e redistribuição? Porque às vezes pode ter leitões muito pequenos, médios e grandes dentro da mesma leitegada, né? Vocês acham que eles vão uniformizar o desenvolvimento deles? Porque se eles vão lá e vão marcar a teta, o maior vai escolher as tetas peitorais, ele vai ter um maior desenvolvimento comparado com os outros. Eles não vão conseguir, tu não vai conseguir uniformizar então essa leitegada. Então essa transferência deve ser realizada em no máximo 24 horas para tentar ao máximo deixar as leitegadas uniformes. Isso porque tu vai diminuir a competição, tu pode aumentar o desempenho, né, desses animais, diminui a mortalidade, né, devido ao aleitamento, e tu vai ter maior uniformidade no desmame. Como que ocorre, então, outra prática, né? Os animais continuam dentro da maternidade, você pode melhorar o desempenho desses animais. Como pode melhorar o desempenho desses animais? Através da utilização de ração, né? Mais ou menos ele recebe 600 gramas de ração a desmame. Como ocorre o fornecimento dessa primeira ração? Então, a finalidade do fornecimento é suprir exigências nutritivas da leitegada, favorecer o crescimento desses animais mais fracos, né? E também eles é bom irem se acostumando a comer alimento seco. Porque pensem, com 21 dias, 28 dias, eles vão ser transferidos para a creche. E na creche não tem a porca lá, né? Então, eles vão ter que sair. O certo é o leitão sair se alimentando bem da creche, da maternidade. Quando o mais seco fornecer, então, maior será. Quando mais cedo a gente fornecer essa ração, maior será o peso no desmama, e isso te favorece para diminuir os problemas que tu tem na transferência para a creche. Iniciar no final da primeira semana, início da segunda, então com 7 a 8 dias de idade. E aqui a gente deve ter um cuidado muito grande, pessoal. Porque tem que fazer a limpeza muito bem do lugar onde vai colocar a ração para os leitões.
Por quê? Porque muitos leitões eles não sabem que é isso, eles vão descobrir, muitos acabam defecando dentro do recipiente, então é aconselhável que a gente faça uma limpeza diária. Diária não, várias vezes ao dia, né, para eles sempre terem uma ração com cheiro agradável, seca ali, né, que estimule o consumo desse animal. Então, depois do fornecimento da ração, a água também é um fator muito importante, é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento dos animais, porque ele auxilia na digestão e absorção dos nutrientes, regula a temperatura corporal, ajuda a eliminar substâncias tóxicas e também é o constituinte, né, corporal, constituinte das células do animal. Aqui tem uma tabela que mostra o peso do animal, né, as semanas, né, de vida e a quantidade ingerida de água. Observe que na primeira semana de vida ele já está ingerindo, em média, 408 gramas de água. E na quinta semana ele pode chegar a ingerir quase 1 litro de água. E a castração? Castração, então, é um procedimento padrão, mas depois a gente vai ver que tem outras, pode fazer outras coisas, né? Essa castração, então, ela pode ser realizada de 7 a 15 dias de vida. Por que a gente fala em castração? Essa castração sendo realizada lá dentro na maternidade. Porque castrar um animal, você pode castrar o macho durante a vida toda dele. Por quê? Porque se realizar essa castração lá dentro da maternidade? Porque é mais fácil de tu pegar esse animal, ter um ambiente mais controlado, um ambiente mais limpo, te favorece muito a operação. Então, a castração vai ser a remoção dos testículos, tu vai aplicar cicatrizante, desinfetante e repelente. Tu consegue observar melhor esse animal quando tu realiza a prática da castração, quando esse animal ainda está lá na maternidade. Então, o objetivo, né, da castração é vender esses animais com menor quantidade, que não tenham, então, um odor característico, né, do macho. A castração, então, pode ser realizada em qualquer idade. E por quê? Aqui estão algumas vantagens, né, de castrar nas primeiras semanas de vida, castrar esse animal lá na maternidade. O animal está confinado, tem pouca mão de obra, facilidade de operação, ocorre uma cicatrização rápida e também o estresse. Menor estresse quando realizado, então, no leitão. O que a gente deve cuidar na hora da castração? Não castrar animais doentes, examinar os leitões quando a presença de hérnia, a baia tem que estar limpa, seca, esse material vai ter que estar limpo, desinfectado e aplicar cicatrizantes após a castração. Aqui, então, tá só algumas fotos do procedimento de castração. Hoje, quem trabalha com bem-estar animal aconselha, então, a aplicação de anestesia, né? Porque é um ato cirúrgico. Então, entre a castração convencional, a gente pode tratar de uma castração imunológica, que hoje também você tem alguns benefícios, porque a comparação entre o desenvolvimento e ganho de peso entre um macho inteiro e um macho castrado, o macho inteiro ele vai ter um maior desenvolvimento se tu comparar com o macho castrado. Então, pode-se utilizar a técnica da castração imunológica, que você vai fazer 2 aplicações, né, desses hormônios, e uma aplicação vai ter que ser, a última aplicação é de 21 a 28 dias antes do abate. Então, é uma técnica que está no mercado e que pode vir, então, ser uma alternativa à não castração. E o desmame? Então, o que é o desmame? Então, entende-se a separação do leitão da porca. E é um momento muito difícil, é um momento de grande estresse. Por quê? O animal estava recebendo uma dieta.
estava lá, se alimentando do leite da mãe e teve a sua iniciação na ração. Uma ração diferente, com maior quantidade de leite em pó nessa ração. Então, ele vai trocar a ração, porque foi para creche. Além do alimento, troca do ambiente, temperatura diferente. Ocorre uma tensão social, porque tu não vai colocar exatamente 12, 13 leitões numa baia. Vão ser 30, 39, vão ser 3 leitões e 3 leitegadas. Então, há toda uma tensão, né, para o reagrupamento social. Muitos têm algumas dificuldades com a adaptação aos coxos, porque eles não estavam acostumados com aquele coxo. Tem-se, então, alguns cuidados. E também é um pouco mais difícil você ter um autocontrole da temperatura e umidade nesse local, né, que é maior comparado à maternidade. Então, existem alguns tipos de desmame. Ocorre desmames, né, em criações extensivas. Existe o desmame precoce. O desmame precoce é segregado. Aqui só uma tabela, né, com os principais métodos de desmama e a idade de leitões. E alguns comentários, né, que ocorrem. Então, o que é o desmame precoce? Quando ocorre o desmame precoce? Então, o desmame precoce ocorre de 21 a 35 dias de vida, numa granja com boa instalação, mão de obra, assistência técnica. O objetivo é maximizar a produtividade da porca. E quais as vantagens? Melhor aproveitamento da instalação, aumento do número de leitões por porca ano, diminuição de dias não produtivos, transferência deve ser em horas amenas. Desvantagem: separar leitões, desvantagem não, cuidados que a gente deve ter. Separar o leitão por peso, misturar só até 3 leitegadas, observar a aparição de diarreia e manter o comportamento calmo, poluído. E o que é o desmame precoce segregado? Então, o objetivo é diminuir a diminuição de doenças e melhorar o desempenho. Por quê? Tu vai fazer esse desmame precoce segregado de 2 a 3 semanas de vida desse animal, que é quando os níveis de anticorpos estão no pico. Então, a primeira transmissão, geralmente, que eles falam, que de patógeno vai ocorrer da mãe para o filho, da porca para o leitão. Então, quando ele está no pico da sua imunidade, você vai pegar e vai transferir ele, vai tirar ele do contato da mãe, para eliminar, então, essa troca de patógenos. Então, quais são as vantagens? Um alto nível de saúde, queda da mortalidade, menor consumo de ração da lactação, né, porque está desmamando essa porca antes, otimização da taxa de crescimento, menor consumo de medicamentos. E quais são as desvantagens? Tu vai ter uma mão de obra maior, uma queda da performance reprodutiva, só que a gente deve ter o cuidado, ela não esperar ela se recuperar a parte reprodutiva. Não precisa colocar em cio 3 dias depois, com 19 dias pós-parto. Pode se esperar, né? Tudo isso é questão de ajuste dentro da tua propriedade. Alto custo na creche, porque vai ter que dar uma alimentação diferenciada para esse leitão. Tu está desmamando ele com 16 dias. Como que vai ter que ser? Olha a questão de gasto de aminoácidos, né? Essenciais que esse leitão vai ter que receber. Leitões com peso baixo a desmama. Vai ocorrer também, tem um baixo desempenho. Leitões pequenos. E leitões pequenos, as baias, os bebedouros têm que estar adaptados à altura, ao peso. Tudo isso vai ter que ser reajustado lá na tua creche. Bem, então era isso que a gente tinha que falar sobre os primeiros cuidados dos leitões e alguma coisa já dando introdução à desmama. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.